Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Geografia por Satélite. Para quem não me conhece, o meu nome é Thiago Aquativelos dos Santos e hoje o nosso episódio vai ser sobre a Albânia. Vamos então primeiro localizar onde ela fica no mapa? Vamos? Bem, aqui ó. Ela fica aqui na Europa, né, numa região conhecida como Península Balcânica, e um destaque que eu vou ter que dar para essa região são a quantidade de conflitos existentes nela, né? O mais recente deles sendo Sérvia contra Kosovo, né? E eu vou explicar isso mais tarde no vídeo, né? Porque a Albânia tem uma direta influência nesse conflito. Outro destaque da Albânia é que ela é um país na Europa de maioria muçulmana, né? A Turquia também é, só que na parte europeia, se a gente considerar, né? Mas é mesmo um dos únicos países, assim, que tem muito. Isso é devido à influência do Império Turco-Otomano, que a gente vai explicar mais tarde, que ele ocupou essa área dos Balcãs, só que ele deixou uma influência muito mais forte na Albânia do que na Macedônia e na Sérvia, por exemplo. Então, antes de mais nada, produção, por favor, vamos começar o vídeo. Roda a vinheta. Bem, então vamos começar falando da bandeira da Albânia. A bandeira da Albânia é um banner vermelho com uma águia bicefálica ou de duas cabeças. E que símbolo é esse dessa águia? É um símbolo usado por Skanderberg. Ele é um herói nacional que lutou em 1401 contra o Império Turco-Otomano e ele é realmente um cara muito assim importante para a nação. Vamos então começar agora a falar das fronteiras da Albânia. A primeira fronteira é com a Grécia, né? Uma fronteira muito longa. Depois com a Macedônia ou ARJM, Antiga República Jugoslava Macedônica. Isso é uma briga do outro vídeo, porque a Grécia fala que Macedônia é uma região na Grécia e que eles não poderiam usar esse nome, mas isso é para um outro vídeo. Ela faz fronteira aqui com o Kosovo, mesmo assim, o Kosovo tem um reconhecimento limitado. Eu vou explicar isso mais tarde no vídeo sobre a Guerra do Kosovo de 1999. E depois aqui com o Montenegro. A Albânia é um país realmente com muitos problemas, assim. E vamos lá então, começando pelos seus dados estatísticos. A língua oficial falada na Albânia claramente é o albanês e a sua moeda oficial é o leque. Só para vocês terem uma ideia de cotação, 100 leques equivalem a $1. Então é uma moeda um pouco desvalorizada. Agora vem aquele momento do vídeo que você pode pausar para chutar qual é a população da Albânia. E vamos lá? Bem, se você chutou 2 milhões e 800 mil, você está certo. O IDH da Albânia é de 0,79 e é um IDH considerado alto, na posição 69 do ranking. E agora vamos falar um pouco do relevo. Vamos trocar aqui para o Google Earth. Ele é 70% montanhoso, então a gente pode ver que aqui na Albânia são muitas montanhas, né? Tirando aqui essa parte mais perto do mar Adriático e do mar Jônico, que eu esqueci de falar, mas eles são o acesso ao mar que a Albânia possuem. E ele é um país. E qual é a importância do relevo ser 70% montanhoso? É que é muito difícil você plantar a agricultura lá e cultivar, né? E as únicas regiões é essa daqui, né? Essas planícies aqui que vai de Vlore até Tirana e de Tirana até Shkodër, a fronteira do Montenegro. E a gente vai dar um zoom agora. Vamos só esperar o mapa carregar. Pronto, acho que agora sim o mapa já carregou. E aqui a gente pode ver que são várias. Aqui é usado mesmo para agricultura. Só que é uma parte. É só essa pouca parte do território que é usada para agricultura. Agora vamos falar também da montanha mais alta. Essa daqui chama Monte Corabi. Monte Corabi é um nome bem difícil. Essa língua é sim difícil e engraçada até, né? Para quem fala português. E ele tem uma altitude de 2.700 metros. Não é tão alto assim, mas ele possui neve eterna. Esses montes aqui na fronteira do Montenegro também possuem a neve eterna que eu expliquei no episódio do Afeganistão. Agora falando da hidrografia da Albânia, o rio mais longo é esse daqui, ó, vocês estão vendo? É o rio Drin. Eu vou dar um zoom aqui no rio Drin. E ele nasce aqui nas montanhas, corre até o lago de Skadar, né? E depois ele faz a fronteira com o Montenegro, que nessa parte também são os pântanos que a gente vai falar depois na área de vegetação. Outro destaque da hidrografia são os seus lagos. Vocês perceberam que a Albânia tem três lagos que ela divide com os países?
O primeiro é o que eu já falei, é o lago de Skadar, né? Depois ela divide um com a Macedônia, que é o lago Ohrid, e depois o lago Prespa, com a Grécia também, com a Macedônia. Agora que a gente já falou de hidrografia, vamos falar um pouco sobre o clima. Vou trocar aqui a cor do mapa. Pronto, trocou. O clima é mediterrâneo. E o que acontece com o clima mediterrâneo? Possui verões muito quentes, né? E o que isso abre uma possibilidade muito para o turismo. Porque as pessoas, principalmente na Europa, gostam de viajar para lugares quentes no verão. E a Albânia é isso, né? E a gente vai explicar depois sobre a Riviera Albanesa. Eu vou explicar depois, fica aqui. A indústria do turismo vem crescendo na Albânia. Agora vamos falar um pouco da vegetação, né? Sobre os pântanos que eu já falei. Vamos dar um zoom aqui numa parte, né? Ficam mais na costa mesmo. Vamos explicar a vegetação do mar até as montanhas mais altas. Então, aqui na costa são vários pântanos. Depois, essas áreas planas adaptas para a agricultura são os maquis. Esse daí é típico do clima mediterrâneo. E depois disso tem as florestas de carvalho, né? Na principal parte onde tem as montanhas, 70% são as árvores de carvalho, florestas de carvalho, desculpa, que é a vegetação predominante lá. E depois, nas montanhas mais altas com neve eterna, é a tundra alpina, né? É uma vegetação muito única e especial. Agora eu vou falar um pouco sobre infraestrutura. Vamos trocar a cor do mapa. Pronto, trocou. A capital da Albânia é Tirana. Vamos dar um zoom nela. Pronto, aqui dei um zoom em Tirana. E se vocês quiserem pausar o vídeo para chutar qual a população de Tirana, fiquem à vontade. Bem, se você chutou 400 mil, você está certo. É aproximadamente isso. O último censo foi em 2012, há muito tempo atrás. E essa é uma cidade de Tirana, uma cidade que dá para ver a influência soviética, dá para ver a influência otomana. Essa é a maior cidade do país, claro. E também para falar de infraestrutura, a gente vai falar das outras duas cidades que também são grandes, que é, depois de Tirana, Durrës, aqui na costa, que liga Tirana com acesso ao porto, um porto muito importante, Porto de Durrës, e depois Vlore, que também é muito importante para a Riviera Albanesa, que a gente vai falar só mais tarde. Agora vamos dar um zoom. Aqui eu vou usar o Google Street View para mostrar certas influências que os regimes que tiveram na Albânia fizeram. Primeiro, a influência do Império Turco-Otomano. Essa mesquita aqui tem um nome bem difícil, que é a mesquita de Ethem Beji, e foi construída nos tempos do Império Otomano, restaurada, né, há pouco tempo atrás, e a gente consegue ver o contraste que ela tem com um prédio moderno aqui. E vocês estão vendo aqui essa estátua à direita? Essa daqui é a estátua do Skanderberg. Lembra da bandeira da Albânia? Skanderberg, o grande líder. E agora eu separei aqui também um outro Google Street View, né? Sobre um combinat, né? Da regime soviético. Outra coisa também bastante legal é que é uma cidade bastante cheia, né? A gente consegue ver aqui muitos carros, muitas pessoas. Essa parte central da cidade passa essa impressão. Só que se a gente for para uma área mais afastada dos combinats, que eu vou agora, pronto. A parte mais afastada do combinat, que é do tempo soviético, eu vou explicar agora o que são os combinats. Os combinatos eram bairros, né, de algumas cidades que abrigavam pessoas que trabalhavam nas indústrias. Então as pessoas se reuniam, trabalhavam na indústria meio de forma autossustentável e davam para o governo as suas produções. E a gente consegue ver até aqui no fundo, ó, que tem o relevo montanhoso, né, as montanhas no fundo da capital Tirana. E aqui já não é um lugar tão cheio assim, com tantos carros, né? Mas tem ainda várias pessoas na rua. É um pouco de contradição entre o centro da cidade aqui, Tirana, com essa parte aqui, o Combinat, né? É uma contradição bem legal de falar sobre Tirana. Agora vamos falar então, finalmente, da Riviera Albanesa, né? Um destaque do país. E para começar, 10% do PIB vem da indústria do turismo, né? Principalmente da Riviera Albanesa, né? Quase tudo, né? E em 2012 recebeu 4,2 milhões de turistas. Então, qual é o trecho da Riviera Albanesa? É aqui, ó, de Vlore até Sarandi. Várias pessoas comparam esse destino turístico com a Riviera Francesa e italiana, e as praias são muito bonitas, com areias brancas, intocáveis. E é isso. Se vocês se interessaram em ir para a Albânia, vão na Riviera Albanesa. Agora vamos falar um pouco também sobre uma coisa importante sobre o regime comunista. Vocês conseguem perceber aqui que
que a Albânia não tem muitas cidades grandes espalhadas. Elas têm aqui, mas são pequenas, né? E isso daí é devido ao êxodo rural do regime comunista, né? Várias pessoas que moravam aqui nas montanhas, principalmente, migraram para as cidades grandes, Dures, Tirana, Vlore, por causa do êxodo rural, que eles achavam que tinham mais chance com a indústria do que com a agricultura, que não dava quase nenhum dinheiro, mas na verdade, duas atividades não estavam muito bem. Então, o regime comunista foi bem controverso, eu vou explicar mais tarde com detalhes, mas antes disso eu queria falar um legado positivo desse regime, que é na área de saúde e educação. A Albânia tem um dos melhores índices de educação da Europa, pelo menos na região dos Balcãs é a melhor, e basicamente 99% da população tem algum nível de formação básica, por exemplo, ensino fundamental e ensino médio. E a saúde também, né? É um dos melhores sistemas de saúde da Europa balcânica, pelo menos, né? Então, ela é realmente uma potência na área da saúde e de educação. Agora, vamos falar um pouco do segmento de história. Eu já falei da influência turco-otomana, né? Foi bem presente em Tirana, né? Na Albânia inteira. Depois disso, ela teve a sua independência, né? Na Primeira Guerra Mundial. A Turquia não ocupava mais a Albânia, foi um pouco antes, foi em 1868, eu acho que a independência, não sei. E aí, depois dessa independência, né, teve a Segunda Guerra Mundial, ela foi ocupada pela Itália, ocupou a Albânia, e quando a Itália perde a guerra, a União Soviética, né, e ela invadiu, né, e dominou a área da Albânia, instalando-se lá um regime comunista. E o que aconteceu? De antemão, o regime comunista estava funcionando, a Rússia estava investindo, estava trazendo melhoras para o povo albanês, como eles falavam, só que aí ocorreu um evento chamada ruptura sino-soviética. O que foi essa ruptura sino-soviética? A China, que era uma nação comunista, ela rompeu relações totalmente com a União Soviética, que era a superpotência. Eles não queriam ser influenciados por ele. E aí o que a União Soviética fez? Ela falou assim para as repúblicas assim que eram aqui do leste europeu: ó, ou vocês apoiam a União Soviética ou a China. E todos os países da Europa falavam: ah, não tem por que eu apoiar a China, se a China está tão longe de mim. Exceto um país, e vocês sabem, é a Albânia. A Albânia achou melhor declarar apoio à China, porque a China ia prestar mais atenção, ia investir na Albânia, só que não foi bem assim. E o único aliado da Albânia foi a China, porque no momento que ela retoma as relações com a China, a Rússia fica bem brava e a Iugoslávia, né, a Bulgária, esses países aqui, eles meio que cortaram relações com a Albânia. Então, uma concepção bem errada é que a Albânia tinha uma boa aliança com a Iugoslávia é totalmente um mito, que não existiu. Só que aí, qual é o problema de você só ter um aliado político? É que se ele não é mais seu aliado, você não tem mais nenhum. E foi isso meio que aconteceu, porque a China, ela não deu a atenção que a Albânia queria, ela não investiu como a Albânia queria, e acabou meio que cortando as relações. Não, mas ela não investiu tanto assim. E a Albânia meio que acabou se isolando, ficou meio que sozinha, né? E foi um regime muito fechado. Hoje em dia, o título de país mais fechado do mundo é da Coreia do Norte, mas esse título pertenceu por muito tempo para a Albânia. E assim, com a queda do regime comunista, né, no leste europeu, as guerras iugoslávicas, né, na Croácia, em 95, depois do Kosovo, que eu vou explicar daqui a pouco. É, Quando caiu o regime, ele mudou mesmo, foi uma república, e aí ocorreu em 99 a Guerra do Kosovo, que eu vou tentar explicar de maneira mais parcial possível. E se vocês tiverem alguma coisa que vocês acharam que eu comentei meio que não errada, assim, vocês podem botar aí na seção de comentários. Bem, vamos começar então sobre a Guerra do Kosovo. Ela começa em 1999, só que teve um histórico. Antes disso, a Sérvia estava lutando diversas guerras contra a Croácia e contra a Bósnia, porque elas queriam proteger as pessoas de maioria sérvia aqui, né? Eu vou explicar isso mais no vídeo da Sérvia, que vai demorar muito. E o que acontece? Quando a Sérvia ela perde a guerra, né? Porque a OTAN interveio na guerra, bombardeou a Sérvia. Ela meio que começa a perder. Os albaneses viram isso como uma oportunidade de libertar
os seus queridos albaneses na região do Kosovo. E, bem, o Kosovo eu esqueci de explicar, mas o Kosovo tem a sua maioria étnica albanesa, só que aqui na região norte tem vários sérvios que moram aqui, por isso que a Sérvia ainda ela não desiste do Kosovo, jamais irá desistir. E aí, os albaneses viram a oportunidade de libertar esses kosovenses albaneses que estavam sendo ocupados pela Sérvia. Os kosovenses albaneses são de maioria muçulmana e os sérvios são de maioria cristã ortodoxa. E o que aconteceu? Eles começaram a guerra 2 meses depois, em 1999. A OTAN terminou com a guerra, né? Ela já entrou logo na primeira semana, a OTAN já entrou. E aí ela interveio, a Sérvia assinou o armistício, e aí nesse armistício chegou o seguinte acordo: o Kosovo seria administrado pela ONU, União das Nações Unidas. E, bem, isso daí ocorreu, né, desde 99 até 2008. E o que aconteceu em 2008? O Kosovo declarou junto com a ONU a sua independência da Sérvia, e que era um novo país. Só que aí, qual é o problema? A Sérvia falou que nunca vai aceitar a independência do Kosovo. E tudo bem um país só não aceitar sua independência. O problema é se forem outros. E o outro que não reconheceu o Kosovo foi a Rússia. E a Rússia, para quem não sabe, é o país mais forte no cenário internacional, só atrás dos Estados Unidos. Bem, então fica esse impasse. Tem países que reconhecem o Kosovo e tem países que não reconhecem. O que é o Kosovo? É uma região administrada por kosovenses. E quem são os kosovenses? São kosovenses albaneses, que ficam aqui em quase o Kosovo inteiro, e tem os kosovenses sérvios, que ficam aqui nessa parte norte do Kosovo. Os kosovenses sérvios, eles falam que os kosovenses albaneses estão querendo excluir os kosovenses sérvios do Kosovo. Então eles estão pedindo para a Sérvia para anexar a parte do Kosovo que tem os kosovenses sérvios. Então esse é o conflito do Kosovo. Espero que eu tenha sido parcial e que vocês não fiquem bravos comigo. E é isso. Esse foi o vídeo da Albânia. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal, porque o nosso próximo vídeo é esse daqui. Nosso próximo país é esse daqui, a Argélia. A ordem dos países segue a lista em inglês. E é isso. Se vocês gostaram aí, se inscrevam no canal. Valeu, falou e tchau.